amigos e amigas do Papo de Mãe. Eu sou Estela Zulay, educadora parental e diretora da Escola de Pais XD. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema muito importante que está trazendo aí muita tensão, discussão, confusão, conflito interno para os pais, que é a questão da vacinação das crianças contra a Covid. Bom, antes de falar sobre a essência disso, eu quero que vocês parem e pensem sobre todas as profissões das quais vocês têm contato, já utilizaram os serviços prestados por esses profissionais. Vamos pensar assim, um advogado, quando você precisa de um advogado, você contrata um advogado para tratar de alguma causa sua, você confia nele, né? Você confia que ele sabe o que ele está fazendo, que ele estudou para aquilo, que ele tem conhecimento sobre o que ele tá falando, né? E muitas vezes, com o médico, por exemplo, o médico é a mesma coisa. Quando você procura um médico, seja qual for a especialidade, você confia que ele sabe o que ele está fazendo, na grande maioria das vezes, né? Você confia no que ele está te dizendo, no diagnóstico que ele está te trazendo, no tratamento que ele está sugerindo. Muitas vezes a gente escuta um médico falando, ou até mesmo um advogado. Estou trazendo duas profissões assim que são bem, vamos dizer, fáceis de você visualizar, e parece que eles estão falando grego, a gente não entende sobre o que eles estão falando, e de uma certa forma entra um pouquinho de fé, né, nisso. Por quê? Porque a gente sabe quantos anos eles se dedicaram para estarem ali, quantos casos eles já não atenderam, quantas pessoas eles já não atenderam. Então a gente tem uma certa confiança. Vou trazer até um outro profissional para vocês como exemplo agora, um mecânico de carro, né? Eu não entendo nada de carro, nada, zero. Então meu carro tá com um barulhinho, ele tá com algum problema, eu tô percebendo que ele tá morrendo, falhando, eu levo pro mecânico. Ele até tenta me explicar muitas vezes o que tá acontecendo, eu finjo que tô entendendo, mas eu penso o seguinte, ele sabe do assunto, não eu, né? Eu sei de outros assuntos. Então, toda vez que a gente vai lá e trata com uma pessoa que está prestando um serviço, ou com algum palestrante, ou com alguém que está nos comunicando algo, a gente tende a confiar naquela pessoa, né? A entender que ela sabe, que ela conhece mais do que a gente. E todos esses profissionais que eu citei como exemplo, com certeza vocês já tiveram contato com algum, vocês conhecem ou tem algum parente ou algum amigo. E aí eu trago para vocês a seguinte questão: quantos cientistas você já conheceu pessoalmente? Com quantos cientistas você já conversou pessoalmente? Quantos amigos, parentes, conhecidos vocês têm que são cientistas? Difícil, né? É muito mais raro isso acontecer. Então, a figura do cientista pra gente parece algo meio utópico, né? Parece, assim, uma profissão que a gente não enxerga como todas essas outras que eu citei. Mas o fato é que, graças a essas pessoas que se dedicam a vida toda por estudos, por pesquisas e por, enfim, fabricar remédios, vacinas e fazer grandes descobertas, são pessoas que estão aí nos bastidores se movimentando, e graças a elas muitas coisas podem acontecer na sociedade, podem fazer com que a gente se proteja, enfim. Então, quando a gente fala de vacinação, e a gente já está vivendo uma pandemia há 2 anos, e vamos pensar assim numa dimensão mundial, a gente não está falando do Brasil ou de uma cidade específica do Brasil, a gente está falando do mundo todo. Vamos pensar assim nos maiores e nos melhores cientistas de todas as partes do mundo que se mobilizaram para analisar, criar essa vacina, analisar essa vacina e com muita responsabilidade indicá-la para as pessoas. Gente, nós não estamos falando do dono da padaria, a gente não está falando de uma jornalista, a gente está falando de cientistas que estão colocando o nome deles ali. Por quê? Porque são pessoas que se dedicaram e se dedicam e estudam o tema e pesquisam. Normalmente os cientistas, eles são super estudiosos. Como é que a gente consegue
colocar tão em questão algo que a gente não tem domínio nenhum sobre o tema? Como é que a gente pode duvidar de profissionais que são tão competentes e capazes, que estão distantes de qualquer discurso político, que estão ali dedicando a vida deles por aquela profissão, uma profissão dura, pouco reconhecida, pouco conhecida e pouco reconhecida, né? A ciência, infelizmente, ela não ocupa o lugar que ela deveria ocupar na sociedade, um lugar muito especial, muito importante, de muito valor. Só para não me perder aqui, que eu fico até emocionada falando, né? Então, gente, às vezes eu sei que é muito difícil a gente voltar atrás numa ideia que a gente colocou na nossa cabeça, né? A gente desconstruir um discurso que nós mesmos construímos e baseados em tantas informações conflitantes, conflituosas, que confundem tanto a gente. Eu acredito que seja uma grande oportunidade de termos a humildade e a mente flexível o suficiente para talvez repensarmos, para acreditarmos, para confiarmos, e assim a gente ensina muito os nossos filhos, né, a terem essa postura de vida, a entenderem que existem especialistas por aí cuidando de assuntos que a gente não entende. Então eu convido vocês, pais, a essa profunda e séria reflexão, porque nós somos os responsáveis por essas crianças. Elas dependem do nosso bom senso, elas dependem desse nosso julgamento moral e ético e de responsabilidade. Elas precisam, as crianças precisam dos nossos cuidados. E eu quero saber aqui quem em algum momento questionou todas as outras vacinas que nossos filhos tomaram, que eu tomei quando era bebê, que minha mãe nem sabia do que o médico falava, tem que vacinar isso, vacinava sem questionar, né? Então fica aqui um convite a essa reflexão e também a que vocês escolham um profissional, que vocês confiem, um pediatra, um médico, peçam para ele a explicação, por mais difícil que seja compreender essa explicação, acreditem, tenham fé e cuidem dos seus filhos, gente. Vacina, ela salva vidas. A gente teve aí 2 anos de prova disso e nós pais temos que ter essa roupa essa atitude adulta e não infantilizada, e não sermos teimosos sobre decretos que fizemos para nós mesmos. Mente flexível salva, o orgulho mata. Então, vacinem seus filhos, vacinem as crianças. Fica aqui meu posicionamento oficial para vocês que me acompanham aqui no Papo de Mãe. Vacina salva vidas.